Legado histórico-cultural da sociedade romana. A imagem que temos quando falamos do Império Romano ou do seu auge, geralmente é destinada aos grandes monumentos como o Coliseu, o Panteão e os mais variados tipos de arquitetura impressionante que foram deixados. Ficou curioso para aprofundar o seu conhecimento sobre esse tema? Te convido a conferir comigo. Vamos lá? Salve, salve, meu querido aluno! Vamos falar nessa aula a respeito do legado histórico-cultural da sociedade romana. Tenho certeza que você, como estudante, seja agora, durante a sua formação, seja durante os anos iniciais da sua preparação pelo caminho da escola, já ouviu falar a respeito de Roma, não é mesmo? Pois bem, hoje nós vamos nos deter principalmente no legado histórico-cultural dessa sociedade, que foi tão marcante, tão significativa na evolução e influenciou muito as demais civilizações que vieram. Antes, claro, de nós falarmos de uma forma mais abrangente, eu vou trazer uma introdução a respeito dos pontos principais desse legado, para que você já vá se situando dentro do material, vá se preparando para as avaliações que terão também, porque são de essencial, né? É essencial para que você consiga ter uma compreensão desse período. Durante todo o período em que existiu o Império Romano, ele foi o responsável por fomentar práticas próprias que se espelharam pelo mundo e que fazem com que seja lembrado até os dias de hoje, até a atualidade, a permanência da sua cultura e a sociedade se fazem presente também em diversas sociedades do mundo ocidental. Um exemplo, meu querido aluno, é o latim. O latim é considerado como a língua que originou diversas outras neolatinas. Tá? Por exemplo, o francês, o português, o espanhol, também o direito romano, que é a principal base do nosso direito brasileiro, a arquitetura romana, que até hoje está presente em forma de ruínas que atraem turistas de todo o mundo, os valores do exército romano, como a disciplina e a estratégia, também bastante difundidos entre os exércitos de diversas sociedades, e também o cristianismo, o maior e mais evidente legado do Império Romano. Vamos compreender um pouquinho de cada um desses itens? Pois bem, quando eu falo da língua, eu me refiro ao latim. O latim ele era considerado a língua oficial do Império Romano e ele servia de base para diferenciar os cidadãos romanos dos povos bárbaros. Ele foi o responsável por unificar o Império. Isso mesmo, meu querido. Anota aí, sublinha, deixa um asterisco, coloca uma estrelinha para você não esquecer. O latim foi o responsável por unificar o império e promover uma identidade entre os seus cidadãos. Com o processo expansionista do Império Romano, os dialetos locais dos povos conquistados eles foram se misturando ao latim. E com isso houve o surgimento de novas línguas, as chamadas línguas neolatinas, como o francês, o português, o espanhol, ok? Nas artes, o que se viu, o que se percebeu em relação a esse legado? No campo das artes, nós podemos destacar principalmente a arquitetura romana, já que ela possui exemplares presentes, existentes até hoje. Ali por meio de... Nós temos acesso a essa arquitetura através das ruínas, que são diariamente visitadas por turistas de todas as partes do mundo. Talvez você próprio já tenha visto uma de perto. E nesse ponto se destaca o Coliseu, que é um anfiteatro que servia tanto para as apresentações teatrais como
para os jogos de gladiadores, que possibilitava que todos tivessem uma visão ampla do que ocorria no centro. O exército, no Império Romano, ele era visto pelas principais características, que era a disciplina e a estratégia. O Império Romano ele também deixou um importante legado nessa formação de exércitos. Então, como se sabe, o exército romano ele foi uma das principais características que possibilitou o seu desenvolvimento e também a sua expansão. Ele era formado com base em dois princípios, que era a disciplina e a estratégia, e que até hoje são valores basilares na formação de exércitos de diversas nações pelo mundo. Já em relação ao direito, o que eu posso falar sobre isso, meu querido? O direito romano, ele também se difundiu pelo mundo ocidental e foi uma importante base para o desenvolvimento do direito moderno em diversas sociedades. Ele surgiu da necessidade de mediar as relações entre os diferentes grupos sociais, e o direito romano ele se iniciou a partir da Lei das 12 Tábuas, lá em 1450 a.C., e foi se desenvolvendo desde então. Porém, é o corpo de direito civil, ou Corpus Juris Civilis, uma obra jurídica desenvolvida durante o governo de Justiniano I no Império Bizantino, ou seja, durante ali o Império Romano do Oriente, que serviu de base para o direito civil moderno, ok? Em relação ao legado histórico-cultural voltado à religião, dentro desse Império Romano se destacou o cristianismo. Então, o principal legado deixado pelos romanos foi o cristianismo, que é uma religião nascida no Império Romano, ok? Então, o nascimento, a gênese do cristianismo ocorreu no Império Romano e ela tinha suas bases na tradição judaica, que pregava a crença na chegada de um Messias à Terra, aquele que seria o responsável por salvar os pecadores. Com base nisso, surgiu uma nova religião, que inicialmente ela foi perseguida e combatida, mas que, aos pouquinhos, passou a ganhar seguidores que eram ditos fiéis, como acontece até hoje, não é mesmo? Foi o desenvolvimento do cristianismo romano que instituiu a crença em um novo Messias, ou seja, Jesus Cristo, nascido há aproximadamente 2000 anos atrás, advindo da Judéia, que hoje é o território da Palestina. Os evangelhos do Novo Testamento eles foram escritos pelos seus seguidores, os apóstolos, e ele compõe a Bíblia Sagrada Cristã, que até hoje é um dos livros mais vendidos do mundo dentro da área da religião. O que a gente pode compreender com isso, com esses aspectos principais? Que muitos foram os aspectos culturais e sociais desenvolvidos durante o Império Romano e que chegaram até nós, até a nossa sociedade atual. E através de permanências, e esse chegar ocorreu através de permanências de sua cultura. Isso não significa que as práticas antigas não tenham sofrido alterações, mas indicam ali a potência do Império Romano. Muito bem, meu querido? Pois bem, dada essa introdução, falado a respeito desses pontos principais desse legado, agora nós iremos para o entendimento em si desse legado cultural. A imagem que nós temos quando se fala do Império Romano ou do seu auge, geralmente é destinada aos grandes monumentos como o Coliseu, o Panteão, e os mais variados tipos de arquitetura impressionante que foram deixados. Mas, de fato, as maiores contribuições que os romanos deixaram podem ser observadas com mais sutilezas. Então, também nos vem como pensamento imediato, quando falamos de Roma, como a capital da Itália, onde reside atualmente o Papa, não é mesmo?
E realmente, Roma é essa cidade. Mas a Roma atual nada mais é do que a continuação de uma Roma muito mais antiga, que foi fundada há quase 3.000 anos atrás. Diante da diversidade de fontes de informação, nós temos as principais como sendo os documentos escritos, objetos, pinturas, esculturas, edifícios, moedas, entre outros. E a língua falada pelos romanos era o latim, como eu já pontuei no início da aula. E essa língua, ela está na origem, inclusive, da língua portuguesa. E eles escreviam utilizando-se do alfabeto latino, cujas letras maiúsculas são as mesmas utilizadas ainda hoje. O português pode-se dizer que é um latim modificado, sendo a maioria das palavras do português derivada desse idioma. Então, o português ele deriva do latim, porque os romanos dominaram a Península Ibérica e por muitos séculos o latim ele foi a língua falada por lá. Podemos exemplificar algumas palavras já ditas na Roma Antiga, que são utilizadas atualmente, porém com significados diferentes, que veio a ocorrer de acordo com a evolução dos povos ao longo do processo histórico. Por exemplo, república era significado de coisa do povo, senado era o lugar dos idosos, o pontífice é aquele que faz uma ponte entre o céu e a terra. E sobre as fontes de informação, nós temos muitas obras produzidas pelos romanos, de diferentes gêneros, que chegaram até nós graças à cópia manual feita pelos religiosos da Idade Média. Essas cópias, elas foram reproduzidas através de comédias, de tratados de filosofia, discursos, poesias, história. E é com base nessas cópias que nós podemos hoje ter conhecimento daquilo que pensavam os romanos sobre a sua própria sociedade. E pode ser considerada, de forma unânime, a busca dos povos para saber como surgiu a sua civilização, os seus costumes, as suas crenças e até mesmo de que forma os seus antepassados viviam. Diante disso, nós temos algumas histórias advindo dos próprios romanos que são contadas foram contadas ao longo do processo histórico, as quais eram objeto de admiração já na Roma Antiga. E uma delas fala sobre a fundação de Roma. A mais conhecida e popular entre os próprios romanos diz que Roma foi fundada por Rômulo, filho do deus da guerra Marte, e de Reia Sílvia, que era filha do rei Numitor, de Alba Longa. Diziam eles que quando Rômulo era bebê, Amulho, que era irmão de Numitor, destronou seu irmão, obrigou a sua sobrinha Reia a tornar-se uma sacerdotisa, o que a levou a jogar os seus filhos gêmeos, Rômulo e Remo, nas águas do rio Tibre. Milagrosamente, os meninos se salvaram e foram criados por uma loba, tendo depois recebido os cuidados do pastor Fausto e de sua esposa. Lendas como essas ligaram os romanos aos deuses, tendo alguns como exemplo disso o deus da guerra, Marte, e a deusa da fertilidade, Vênus. Com a baixa procura na época, poucos foram os manuscritos que foram reproduzidos em larga escala. Isso fez com que alguns deles fossem um objeto raro de se encontrar. Por exemplo, vários discursos do orador Cícero, lá entre 106 a 43 a.C., que eram considerados leitura obrigatória para todos os que estudavam a língua latina, foram muito bem preservados. E, no geral, a maioria das obras antigas escritas e publicadas obtinha alguma divulgação por, no máximo, ali alguns anos. E, após isso, deixava de ser copiada, sendo hoje a grande maioria conhecida apenas pelo título. A sociedade romana antiga já foi intitulada como sendo o mundo da escrita, pela grande importância que dava a ela.
E era costume, meu querido aluno, dos romanos escrever, além de livros, cartas e documentos burocráticos e materiais perecíveis, como o papiro, a madeira, e também era comum fazerem uso de inscrições que podiam ser monumentais em grandes edifícios públicos, em letras garrafais, para serem vistas a grande distância. Também podiam ser inscrições feitas com pincel ou estilete, aquilo que chamamos grafites, em vasos de cerâmica ou até mesmo em paredes. E os traços do mundo material são fundamentais para o conhecimento da antiguidade. Sendo assim, esses vestígios importantes, que foram deixados pelos romanos, são de extrema importância na construção do conhecimento sobre essa civilização, sobre esse império, sobre esse povo. Os romanos, eles deixaram um imenso legado quando nos referimos à quantidade de construções, como as suas famosas estradas, que chegavam a cruzar todo o território e que perduram em grande parte até os dias atuais. O alcance geográfico do domínio romano ainda chama a atenção, pois nunca houve antes ou depois um império tão grande e integrado como o Império Romano. Foi enorme o espaço geográfico que o domínio dos romanos alcançou em sua existência. Os arqueólogos, eles encontraram vestígios de cabanas dos primeiros moradores de Roma e regiões vizinhas, como é o caso do domínio dos etruscos, que era um povo que vivia ao norte de Roma e cuja influência na cultura romana seria muito grande. Nenhuma outra, meu querido aluno, nenhuma outra grande civilização preservou tão bem o seu passado como Roma. Em Roma, nós podemos cruzar pontes que foram atravessadas por Cícero e por Júlio César, parar em um templo com 19 séculos de idade, ou até mesmo entrar em uma igreja na qual centenas de papas rezaram missa. São conhecidas atrações turísticas sobreviventes da Roma antiga, como o Panteão, o Coliseu, a Basílica de São Pedro, a Capela Sistina. E tal foi a preservação de alguns monumentos que é possível ver propagandas fascistas de Mussolini, nas quais aparecem as mesmas de forma intactas. Um exemplo muito clássico de obra que sobreviveu ao período, ao tempo, é a Ponte Emília. Ela cruza o rio Tibre, lá em Roma, e ela data do século II depois de Cristo, e ela foi construída toda em pedra. Hoje, no entanto, resta apenas um arco de sua construção original, e por isso ela é conhecida como Ponte Partida. A sobrevivência de muitos desses monumentos não seria uma surpresa devido ali à sua qualidade de construção que foi empregada na época. Porém, no entanto, quando se considera o quanto Roma sofreu no transcorrer dos séculos, com dezenas de enchentes catastróficas, incêndios, terremotos e, sobretudo, ataques dos exércitos inimigos, é possível ter uma dimensão de quão valiosas culturalmente elas são. Também são fonte de informação os inúmeros vasos de cerâmica que ajudam a entender como viviam os antigos romanos, visto ali que alguns têm imagens do cotidiano e muitos permitem que se estude o comércio de vinho, de azeite, produtos neles transportados. É também através dos vasos que conceituamos muito sobre os costumes da época. Por exemplo, como comiam, usando as mãos e o que bebiam em diferentes taças. São objetos do uso da civilização romana que foram catalogados como sendo essenciais para o conhecimento desses hábitos, como o cântaro, o jarro, a ânfora, a lamparina, o próprio corpo, ok? E foi após mais de 2 séculos de luta entre plebeus insatisfeitos
e patrícios poderosos que os plebeus obtiveram de forma progressiva os direitos políticos iguais aos nobres, refletindo diretamente nos costumes da população na busca dos direitos na atualidade. Um dos marcos mais importantes conquistados nesse momento foi o registro das leis às quais as pessoas seriam julgadas fossem registradas por escrito. Então, aquilo que era uma tradição oral, a passagem de forma oral das regras, das leis, passou-se a ser registrado de forma escrita. Nessa mudança, via-se uma tentativa de evitar injustiças, trazendo assim a incapacidade nos julgamentos realizados pelos cônsules. Foi chamado a Lei das 12 Tábuas, que era o conjunto de normas finalmente redigidas, que se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, considerado uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. As 12 tábuas não chegaram completas até o mundo moderno, mas nós possuímos fragmentos como os seguintes trechos do seu conteúdo. Quem tiver confessado uma dívida terá 30 dias para pagá-la. Quando um contrato é firmado, suas cláusulas são vinculantes, devendo ser cumpridas, e se um patrão frauda um cliente, que seja amaldiçoado. Além disso, meu querido aluno, também são consideradas conquistas importantes no processo de lutas sociais a obtenção dos plebeus na República Romana da abolição da escravidão por dívidas, como também a conquista de um magistrado que defenderia os plebeus com o poder de vetar medidas governamentais que prejudicassem a plebe. Nos primeiros séculos, quando ainda estavam a explorar as terras da Itália, os romanos estabeleciam os tratados com diversos povos e assentavam cidadãos romanos em colônias. Foi quando, a partir do final do século III a.C., conquistaram terras fora da Península Itálica, vindo a ser criado, então, as chamadas províncias. A forma como os romanos administravam o seu império deve ser lembrada com destaque, porque estava ali apresentado a sua capacidade de expansão territorial. Muito parecido com o proposto pelo conceito da palavra na atualidade, os romanos eles usavam a palavra família, que em português é a mesma, para tratar de maneira muito mais ampla do que nós, porém com os mesmos preceitos, ok? Então, os romanos, eles chamavam de família tudo o que estava sob o poder do pai de família. Do pai de família, tá? E eles dividiam em 3 grupos: os animais falantes, os mudos ou semifalantes e as coisas. O pai, ele subdividia como animais falantes a sua mulher, seus filhos e os seus escravos. As vacas e cachorros como animais semifalantes e as suas casas, mobília e objetos de trabalho como coisas, ok? Algo que distingue totalmente da atualidade no conceito de família na Roma antiga é o direito que o pai tinha de vida e de morte sobre os membros da sua família, ainda que na prática houvesse ali algumas limitações. Então, um pai de família tinha também muitos clientes que se tratavam de pessoas mais pobres do que ele e também que lhe ofereciam apoio em troca de benefícios diversos, como dinheiro para comprar roupas, por exemplo. Os romanos, eles chamavam esse responsável de pater familias, ou seja, pai de família, que era proprietário de todos os bens, da esposa, dos filhos, dos escravos, dos animais, dos edifícios, terras, e tudo girava em torno dele. Daí derivando o patriarcado, sendo o mesmo uma forma de gerenciamento familiar cujo legado está conosco até os dias de hoje.
O pai, nesse contexto, ele exercia nesse contexto, o pai exercia o grande poder sobre a sua família, ou melhor, sobre a sua mulher e seus filhos, que mesmo quando os filhos se casavam, eles continuavam sob o domínio formal. Mas então, com o conceito quase semelhante de família naquela época, os casamentos eram planejados e formalizados como na atualidade? Já se questionou sobre isso, meu querido aluno? Vamos lá, pensa. O que você acha? Tenta responder. Não! Nas famílias ricas, os pais dos noivos acertavam o casamento dos seus filhos. Isso mesmo. O noivo era, normalmente, um homem ali entre 30 e 40 anos de idade, enquanto a noiva normalmente tinha apenas entre 12 e 18. O casamento ele era selado por um contrato de matrimônio e por um aperto de mão dos noivos, podendo ser então considerado apenas como uma união de famílias, algo que veio a ser prática até algumas gerações anteriores a nós, não é mesmo? Com o casamento realizado, era o momento de iniciar a reprodução dos herdeiros, que não demorava a acontecer. Para as crianças, muito próximo ao que temos na atualidade, existe um estatuto jurídico específico, isso mesmo. Para as crianças, naquele momento, existia já um estatuto jurídico específico a elas. O direito romano ele distinguia 3 categorias de crianças e jovens, e era de acordo com a idade. Então, cada uma com as suas peculiaridades destinada ali de acordo com a necessidade dos seus membros. Quais eram? As crianças, os impúberes e os menores de 25 anos. A criança é aquela que não fala, ou o que nós chamamos de bebê, ok? O impúber, antes da puberdade ou do nascimento dos pelos. Então, estava necessariamente sob a autoridade do pai ou de um tutor. A partir daí, até os 25 anos, era considerado quase um adulto. Então, descrever aqui os legados deixados por Roma e não mencionar também o cristianismo, como ele surgiu e evoluiu até o que se tornou nos dias de hoje, poderia ser considerado como uma indelicadeza por alguns historiadores, não é mesmo? Por nós não estudarmos também. Então, de acordo com as mais variadas fontes, tudo se iniciou com o nascimento de Jesus Cristo, que seria um humilde judeu, do qual nós sabemos praticamente apenas o que nos dizem os evangelhos, livros escritos lá por volta de 70 depois de Cristo pelos seguidores de Jesus, os apóstolos. Muito pouco, ou melhor, pouquíssimo se sabe da vida de Jesus Cristo antes que ele começasse a pregar as suas ideias religiosas em aramaico, que é uma língua próxima do hebraico. Nos primeiros anos, os seguidores de Jesus eram somente judeus pobres e humildes, porém, por volta ali do ano 30 depois de Cristo, Jesus, ele conquistou alguns seguidores entre os judeus, mas grande parte deles não se converteu acreditando que não seria ele o Messias que seu povo tanto esperava, tá? E foi com a sua morte na cruz em 30 depois de Cristo que os seus seguidores chamados de pobres formaram uma comunidade de gente humilde que se reunia em memória de Jesus, que passou então a ser conhecido entre os que nele acreditavam como Jesus, ungido do Senhor, o Salvador que os judeus esperavam e que teria morrido na cruz para salvar todos os justos. Mas, por que essas pessoas se converteram ao cristianismo, meu querido aluno? Pois bem, para os menos favorecidos de riquezas, que constituíam a grande maioria desses primeiros cristãos, a nova religião ela dava esperança de uma vida melhor, ou seja, era uma religião de explorados que acreditavam numa revolução, num mundo de justiça, o paraíso na Terra. Já na classe social alta, o cristianismo ele foi se tornando interessante, pois, diante daquele sofrimento e das incertezas que a classe enfrentava naquele momento,
o cristianismo parecia lhes proporcionar a esperança e também um consolo de uma possível vida feliz e também eterna no além. E a esperança do paraíso na terra, que havia caracterizado a primeira geração de cristãos, foi sendo substituída pela crença de recompensa em uma vida após a morte. Foi isso que tornou o cristianismo atrativo para as mais diversas classes sociais, sendo ali estabelecida a esperança e o consolo de uma vida feliz e eterna. Desta forma, meu querido aluno, ao longo dos anos, o cristianismo foi se tornando, foi tomando seu lugar no mundo e atualmente tem incontáveis fiéis espalhados por todos os continentes. Outro legado deixado pelos romanos confunde-se ali pelo seu aspecto um pouco contraditório, que é o uso do exército como um elemento central para o domínio dos romanos, ok? Por que isso? Porque já que após conquistados, os chamados conquistados, eles tinham muitas vezes direitos iguais ou quase equivalentes aos cidadãos romanos e acabavam então por questionar a usabilidade do exército e não na busca de alianças amigáveis. Então, para uma população ali de talvez 50 milhões, havia no primeiro século depois de Cristo milhares de legionários e também de forças auxiliares, chegando a um total de 390 mil fiéis escudeiros. E com esse número impressionante de soldados, a função do exército, mais do que defender-se de ataques externos ao império, consistia também em reprimir a dissidência interna, pois era a sua presença que garantia o poder romano no interior das fronteiras do império. O exército romano ele era composto por elementos agregados, de maneira que não se pode falar em uma divisão étnica entre romanos e não romanos. Ao contrário, essa quantidade imensa de povos que compunham ali o exército tornava-se romana, usando o latim e também adotando em grande parte os comportamentos romanos. Aqui, meu querido, preste atenção nisso. A importância do exército na conquista e também na manutenção dos domínios territoriais romanos era de forma administrativa e econômica. Então, esses milhares de soldados, eles tinham que ser abastecidos, não é mesmo? E uma parte importante da política de Estado consistia em cuidar da logística da manutenção dessa força. Havia também dois grupos que eram abastecidos por meio da intervenção do Estado, que era a plebe da capital e os soldados. E para cuidar desse abastecimento foram criados órgãos administrativos, dos quais o principal era a nona, que era encarregada da distribuição de cereais, mas também em grande medida de azeite e de vinho. Esse movimento de produtos ele foi amplamente estudado pelos historiadores, principalmente por meio da análise dos vestígios materiais estudados ali pela arqueologia. Ânforas destinadas ao transporte de azeite, provenientes de algumas áreas produtoras, como a Espanha meridional, eles continham inscrições de controle e também podemos reconstituir os mecanismos ali de distribuição usados pelo Estado romano. E claro, sabe por que se tinha que transportar vinho e azeite? Por conta do vinho e do azeite se tratar de hábitos alimentares do Mediterrâneo com os quais os romanos estavam acostumados. Então eles eram transportados e distribuídos pelo Estado romano às tropas. Se analisarmos com sabedoria, nós vamos perceber que ainda hoje no Brasil, o uso do azeite de oliva, óleo que não é produzido em nosso país, vem dessa tradição de origem mediterrânea. E mesmo que estando sempre em processo de modificação ao longo dos tempos, algumas características da civilização romana, em tantos séculos de sua permanência na história, se conservaram. Duas grandes divisões sociais mantiveram-se essenciais para os romanos. Então, sempre houve cidadãos e não cidadãos, livres e não livres.
os quais podem ser comparados semelhantemente às classes sociais que perduram na atualidade, ok? Também é considerado uma parcela da responsabilidade dessa civilização, a evolução da mulher na sociedade, já que elas nunca foram consideradas cidadãs na antiga Roma, então não têm direito de exercer cargo público, porém não viviam isoladas, elas estavam autorizadas a estar sempre fisicamente presentes na vida doméstica, como também na vida pública. E além disso, as mulheres romanas elas podiam ser educadas e chegavam a tomar parte de campanhas eleitorais, assim como a escrever poesias. Enfim, as mulheres romanas elas tinham relativamente uma inserção social bastante ampla, participavam de banquetes, de reuniões sociais importantes e tinham o direito de ser até mesmo proprietárias de empresas. E embora, por definição, não pudessem votar ou ser eleitas, as inscrições encontradas na cidade de Pompeia, elas mostram que as mulheres elas não se furtavam a apoiar com cartazes os seus candidatos aos cargos públicos, o que demonstra mais uma vez o seu valor na influência social daquela época, que pode-se dizer totalmente machista. E ao contrário da evolução positiva na desigualdade das mulheres, nesse período nós podemos traçar um dos momentos históricos de desigualdade social que aflige a sociedade ainda nos dias de hoje. Isso decorreu por conta das guerras, as quais muitas conquistas de escravos, onde muitos dos pequenos camponeses vieram à ruína enquanto enriqueceram uma minoria de cidadãos romanos, os quais obtinham a mão de obra escrava como uma fonte de desenvolvimento econômico. E em decorrência da desigualdade acima mencionada, muitos dos cidadãos ricos dessa nova era, chamados de patrícios ou plebeus enriquecidos, adquiriram por valor irrisório na época as terras dos camponeses pobres. Outra transformação importante na sociedade romana e que se estendeu ao longo dos tempos foi o aumento significativo de plebeus desocupados em consequência do sucesso das conquistas e também da utilização do trabalho escravo em grande escala. E a estes juntaram-se as levas de pequenos agricultores arruinados que faziam crescer os números do êxodo rural e inchar as cidades, sobretudo a capital. Uma medida aqui adotada pelo Estado para amenizar o problema social das massas de desocupados que habitavam Roma foi distribuir subsídios a esses povos. Essa medida era utilizada pelos nossos governantes atuais. Então, podemos dizer que Roma contava com dois grupos sociais bem distintos. Uma minoria muito rica, que constituía o grupo político dirigente no exército e nas instituições, e uma grande massa de pobres que recebia alimentos a preços baixos e até espetáculos públicos gratuitos para sua diversão. Quando se trata de relações entre pessoas do mesmo sexo, costuma-se mencionar que essas relações são conhecidas como amor grego. Porém, na grande Roma, essa prática não era reprovada da mesma forma, ok? Assim como na Grécia, naquele mesmo período. Na elite romana, aceitava-se sim que um homem mantivesse relações com mulheres e com homens, e em especial o patrão com seus escravos e escravas. No convívio diário dos romanos, não havia uma separação tão radical entre homens e mulheres, como em outros povos. E segundo uma interpretação amplamente aceita, os homens romanos deviam sim penetrar para serem considerados homens de verdade e não podiam ser penetrados. Contudo, parece que a masculinidade romana não estava baseada só nisso. O caso de Caio Júnior César é um exemplo característico a esse respeito. Ele era considerado um grande conquistador de mulheres. Todos conhecem a sua história de amor com Cleópatra. O mesmo César, contudo, tinha fama de ser
esposa de todos os homens e maridos de todas as mulheres. E sabemos também, principalmente por meio de pinturas e grafites parietais, que os pobres frequentavam prostíbulos. Assim como há indícios de que havia mulheres de posses que pagavam pelos serviços de prostitutos já naquela época. E em toda parte encontravam-se objetos com o formato do membro reprodutor masculino nas paredes das casas, nos cruzamentos, como pingentes em colares, em anéis. E as casas tinham no telhado falos nas extremidades, cujos vestígios podem ser vistos nas casas atuais, agora já sem a forma de pênis, mas com uma telha que se alça de maneira aparentemente inexplicável. Até mesmo as campainhas das casas romanas podiam ser em forma de um ou mais falos, que o visitante tinha de tocar para fazer o ruído e fazer-se notar. Essa presença generalizada de membros eretos causa nos modernos certa surpresa, um estranhamento de que os romanos não tivessem vergonha de tão explícita referência sexual. Porém, ao estudarmos de forma mais aprofundada a cultura romana, percebemos que o falo era associado à magia da reprodução e por isso era considerado um potente amuleto contra o mal-olhado e o azar. Uma herança deixada pelos romanos é a figa também, que quer dizer vagina, em latim popular, como gesto que representa a relação sexual e que, por isso, traz a sorte. E é provável que esse caráter sagrado e propiciatório das relações sexuais esteja na base da maneira como os romanos encaravam com naturalidade um general, esposa e marido ao mesmo tempo, pois, de certa forma, era sempre a divina fertilidade em ação. Não é por acaso que a história conta que Júlio César considerava-se descendente de Enéas, filho de Marte, ou deus da guerra, e Vênus, a deusa do amor. Ideia essa que talvez ilustre a perfeição a convicção dos princípios da força e da procriação. Cara 1, à sua disposição estão várias fontes de consulta e aprendizagem. Observe o hábito, leia o texto base, faça as leituras complementares e resolva os exercícios, a fim de aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto abordado na aula. Até mais!